Olá, turma, beleza? Bom, estou passando aqui para gravar mais um vídeo para vocês da equação da circunferência, tá? Para a nossa prova aí de quarta-feira. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês mais um item para vocês acompanharem a nossa revisão. Bom, então, nosso próximo exercício aí, ele passa aqui para a gente, ó, dada a equação reduzida da circunferência, determine a equação geral, tá? Só lembrando que no vídeo anterior, e a gente falou que a equação reduzida, ela era dada pela expressão x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, que era igual a o raio ao quadrado, tá? E a reduzida, que vai vir nesse formato aqui, né? E aí, lembrando que o a é a coordenada x do centro da circunferência, tá? Então, esse A aqui vai estar representando o X do centro. E o B vai estar representando o Y do centro. Da circunferência, tá? Estamos falando de circunferência. E que a gente tem aqui ainda que o R vai estar representando o raio, tá? Então, e aí a gente falou, né, que a equação ela pode vir nessa forma aqui, que é a forma reduzida, ó. Então, ele está falando, dada a equação reduzida da circunferência. Ela veio nessa forma. E a gente tem ainda a geral, né? Que quando a gente desenvolver isso aqui, a gente tem lá outra expressão, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by. Aí tem lá mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero, tá? Então, assim como lá na equação da reta, a gente tinha a equação geral, quando a gente igualava a zero, circunferência também. Então, essa expressão aqui a gente chama de equação geral da reta, tá? Que no outro vídeo eu mostrei que essa equação obtém desenvolvendo isso aqui, tá? Então, o que ele pediu nesse exercício? Ó? Dada a equação reduzida da circunferência, determine a equação geral, né? Como que da reduzida eu chego à equação geral? Só desenvolver a equação, tá? Então, tem lá x mais 3 ao quadrado, produtos notáveis, né? O quadrado da soma aqui, então é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ó, o primeiro vezes o segundo dá 3x, duas vezes 6x. E depois, mais o quadrado de segundo, 3 ao quadrado, 9, tá? A gente, quando lembra do produto notável, ganha tempo. Óbvio que, às vezes, o aluno fala que x mais 3 ao quadrado é x mais 3 vezes x mais 3, tá? E quando a gente faz aqui a distributiva, o chuveirinho, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 3 dá 3x. Depois, 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 3, 9, tá? Por isso que a gente fala assim, ó, que eu tenho x vezes x, o quadrado do primeiro. Depois, ó, x vezes 3, que dá 3x, o primeiro vezes o segundo, ele aparece duas vezes. Então, não custa a gente lembrar. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Deu 6x mais 9, tá? E quando a gente vai avançando na álgebra, no próprio ensino superior, é importante que a gente lembre dessa regra, tá? Então, aqui, y menos 11 ao quadrado. É o quadrado do primeiro. Depois, o primeiro vezes o segundo dá menos 11y duas vezes, menos 22y, mais o quadrado do segundo, 11 vezes 11, 121. Tá? Como a gente quer a equação geral igual a zero, passa esse 16 para o primeiro membro, ele vai ficar menos 16 igual a zero. Tá? E aí a gente organiza segundo essa característica. Coloca na frente os termos que têm grau 2, x ao quadrado mais y ao quadrado, os termos que têm grau 2. Depois os termos que têm grau 1, que é o 6x, e depois o menos 22y. O x e o y aqui, ó, eles têm aqui um expoente que é 1. Então, a gente fala grau 1, tá? E depois agrupa os termos de grau 0. Ó, 9
com 121, que é número, né? 9 com 121. 130, tira 16, 114. Tá? E aí, isso aqui é igual a zero, tá? Então, essa é a que a gente chama a equação geral, como a gente falou no vídeo. Essa é a equação reduzida, tá? E aí, só para a gente ver aqui, ó, eu vou printar essa circunferência reduzida, vou abrir uma aba nova aqui no GeoGebra, vou printar essa equação geral, vou colocar ela aqui no GeoGebra também, ó, as duas estão aqui, tá? Então, estão as duas equações, e aí é o que a gente fala, equação reduzida. Quando eu digitar aqui igual x mais 3 ao quadrado, mais y menos 11 ao quadrado igual a 16, né? O GeoGebra simplesmente vem aqui e faz uma circunferência para a gente, ó. X mais 3, cadê? Menos 3 e 11. O centro dela está aqui para cima, ó, tá? Então, só para a gente ver, dei uma reduzida, ó. O centro dela está aqui para cima, menos 3 em x, 11 em y. Fez uma circunferência aqui. E quando eu digitar, ó, vou pôr essa aqui na cor vermelha. Configurações cor vermelha, ó. Vou engrossar um pouco a linha dela. E quando eu digitar essa outra equação aqui, é só outra forma de representar a circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 22y mais 114 igual a zero. Ó. Reparem que ele vai dar a circunferência, eu vou esconder a vermelha, ele vai dar a mesma circunferência. É só a forma diferente de representar, tá? E a gente tem que reconhecer as duas. Então, por quê? Às vezes no vestibular ele me dá uma expressão, uma equação na forma geral da circunferência. Então, eu tenho que reconhecer como que eu acho o centro dessa circunferência, né? A gente falou no outro vídeo, divide o mais 6 por menos 2 vai dar menos 3, divide o menos 22 por menos 2 vai dar 11. Por isso que o centro dessa circunferência é menos 3 e 11, tá? Eu não vou poder digitar com C aqui, que já tem o C. Então, vou colocar aqui a origem, como se fosse a origem da circunferência, ó. Então, a origem vai ser menos 3 e 11, ó. Aí ele fez o centro aqui dessa circunferência, tá? E aqui ela está dada, ó, menos 3, aquele valor do A. Como aqui está mais, menos e menos, virou mais, e o 11 aqui, tá? Então, o centro dessa circunferência. E o raio aqui, ó, R ao quadrado, né? Então, lá na expressão R ao quadrado. Se aqui está 16, é porque esse raio é 4, ó. Na hora que eu clicar um ponto nesse objeto e medir essa distância, ele vai dizer que é 4, que é o próprio raio da circunferência, a distância aqui do centro até esse ponto, tá? E se eu mover o ponto, ó, ele não muda o raio é 4, porque ali eu estou com o centro da circunferência, tá? Então, nesse exercício, a gente simplesmente queria transformar a equação da forma reduzida para a forma geral. Ah, mas que exercício bestinha? Sim, mas é para eu reconhecer que essa escrita aqui de cima ou essa escrita aqui de baixo são formas de representar, formas diferentes de representar a mesma coisa, ok? Então, se ele te der uma reduzida, pedir a geral, é só desenvolver o que a gente fez aqui, ok? Então, esse é mais um vídeo. Já já a gente manda aí para vocês também mais alguns exercícios para completar a nossa revisão. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.